Até o fim, em princípio, os índices, né? Os índices estão escondidos aqui, depois a gente vai explicitar. Então, vou fazer o princípio variacional, invocando que se ele vale para a mecânica, que que na verdade é o limite unidimensional da teoria de campos, deve valer para o sistema mecânico ou o sistema de campos em geral. Então, o ΔS vai ser induzido pela variação dos campos. Eu vou variar só os campos funcionalmente. Esse ΔS aqui é induzido, né? Ele é gerado por um φ. Eu faço variar em φ mais ΔΦ. Tudo calculado em dx. Na verdade, φ de dx, né? Vou fazer essa variação simplesmente funcional. Vai no φ de dx, assim explícito isso. Vamos fazer só uma variação induzida pela forma funcional. Então, é claro, eu vou ter aqui, né, o ΔL, então delta nosso, ΔS, então nós não vamos mexer no elemento do volume, eu não vou mexer nas coordenadas, não estou fazendo uma transformação de simetria, não. Estou fazendo uma transformação em cima só do espaço dos campos. Então, eu vou gerar aqui um ΔL. Pois não? É fininho. Aonde? É φ, vai em φ, mas ΔΦ. Não é filinha, não. Quer dizer, filinha seria φ mais ΔΦ. Então, isso tudo aqui para mim é como se pega. Isso aqui tudo faz o papel de um filinha. Fazendo uma variação φ mais ΔΦ. A variação não mexe nos argumentos, não é uma transformação de simetria, é uma variação qualquer arbitrária na forma funcional dos campos. Tá? Então, meu ΔL, então meu campo depende de φ. Então, eu vou ter L de φ. Aqui. Meu campo depende da derivada temporal. Então, eu vou ter L de φ ponto ΔΦ ponto. Meu campo depende da derivada dos campos. L de derivar em relação à derivada do campo. Derivada do campo. Mas, na verdade, a derivada e o delta comutam, porque a derivada ela mexe só a variação de x. O ΔΦ não mexe no x. O x não é igual ao x. Então, não tem problema. Quer dizer, a variação da derivada é a derivada da variação. Então, é isso aqui que eu tenho. Então, isso aqui é o que está lá. Vamos colocar assim, né? Vamos colocar desse modo aqui. ΔS, então, para mim, o ΔS, né? Meu ΔS era isso aqui. Fazendo a integração de todo o espaço-tempo, né? O ΔL é aquele objeto. Então, vamos agora fazer aquilo que a gente normalmente faz, né, na mecânica clássica, que é ignorar as condições, fazer variações dos termos fixos, dizer que os termos de superfície eles estão medindo apenas os campos nas bordas, então eles não dão a descrição da dinâmica. Então, esse termo aqui já está prontinho, eu tenho que fatorar um ΔΦ. Então, esse termo aqui é L de φ. Fatorar o ΔΦ. Esse termo aqui, como vocês estão vendo, eu tenho aqui, ó, o ddt do ΔΦ. Então, nós vamos usar aquele argumento que nós usamos na aula passada. Eu vou escrever esse termo aqui como sendo a derivada disso vezes isso, que é igual a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que é esse que está aqui. Então, eu vou escrever esse termo aqui para nós, ele vai ser ddt do total, né, de L df ponto ΔΦ menos dl menos ddt dl df ponto quando eu distribuo essa derivada aqui e aqui e desconto desse termo, eu tenho exatamente esse termo que está aqui.
Aí esse termo aqui, ele está medindo apenas o efeito desse termo nas bordas, né, nos extremos temporais. Portanto, é um termo que só fica nas bordas. Ele não é um termo que está dentro do volume, descrevendo a evolução do sistema. Então, esse termo ele vai jogar fora, porque ele é um termo de contorno. Ele não é um termo de volume, ele não é um termo que está descrevendo a evolução do sistema. Ele está me dizendo apenas quantos campos valem para ter mais ou menos infinito. Então, o termo que vai sobrar para nós vai ser menos ddt. Depois, nas próximas aulas, vamos fazer isso no espaço univótico, relativisticamente. Por enquanto, eu estou separando o tempo do espaço. E aqui é a mesma coisa. Eu vou ter uma derivada, uma divergência desse termo todo, menos essa derivada toda. A mesma coisa que eu fiz para a derivada temporal aqui, eu vou fazer para a derivada espacial aqui. E vai aparecer o termo que vai ser menos a derivada em relação às coordenadas x, y, termo dl, a variação do Lagrangiano, derivada do Lagrangiano em relação às derivadas. E tudo isso aqui vezes delta. Então é isso aqui que nós chamamos de derivada funcional. As equações de Euler-Lagrange, elas são isso aqui. ds d. Isso igual a zero. Quer dizer que isso é igual a zero, isso é que a gente chama de derivada funcional. Derivada funcional dessa ação em relação a esse termo. Isso igual a zero, isso são as equações de Euler-Lagrange. Para nós, isso aqui é equivalente a dizer que isso aqui é zero. Ou seja, dizer ddt de dl dφ mais dpi de dl dφ menos. É exatamente como as equações, de Euler-Lagrange, uma dimensão na mecânica usual, só que agora é acrescido de um termo novo, né? Porque na mecânica usual eu tenho isso aqui. Agora, porque eu tenho que nos campos dependem também da derivada, dependem de x. Na mecânica clássica eu só tenho coordenada que depende de t, que é ponto. Então eu tenho esse termo e esse termo. Agora aqui não, meu campo depende de x. Então essa parte aqui aparece como sendo a complementação dessa parte. Então, ou a gente escreve as equações de Euler-Lagrange em forma dita local, ou a gente pode escrever dessa forma. Essa forma aqui, quando a gente tem esse símbolo aqui está representando isso aqui é a derivada funcional. A derivada funcional significa isso. Eu estou derivando em relação à derivada do campo, em relação à derivada espacial do campo, em relação ao campo em si. Eu estou medindo quanto essa ação varia quando eu faço uma variação funcional, né? Isso aqui. Eu faço uma variação na função do φ, mantendo o argumento. Eu faço então uma variação arbitrária no espaço das funções que são os campos, né? Por isso que chama derivada funcional. Então eu estou dando ΔS, a resposta à variação da ação é tudo isso aqui. Então, quer dizer, quanto que a ação varia quando eu vario o meu φ pelo φ de φ mais ΔΦ. Então eu chamo isso ds dφ, isso dφ. Fico sendo a derivada funcional, e a derivada funcional é, na verdade, isso equivalente a isso aqui. Então dizer que ds dφ é igual a zero funcionalmente é equivalente a dar essa afirmação, certo? Vou só colocar no essa expressão ds dφ igual a zero, ela é um dogma ou é um princípio físico? Não, é um dogma e um princípio físico. Quer dizer, ela é uma afirmação matemática. Agora, ela está dizendo por que você quer que ds dφ, porque na mecânica clássica você toma isso como um princípio da minimação. Você diz que a dinâmica do sistema se passa quando aquele sistema se dá para a configuração de campos que minimiza a ação. Você traz esse resultado para a teoria de campos também. Você importa esse resultado da mecânica clássica. Lá, porque ele está dentro do princípio variacional, da minimação. Aqui também. E deu certo lá. Isso, vamos dizer assim. Você reproduz a dinâmica newtoniana a partir disso. Então, quer dizer, lá tem o princípio físico e um grande princípio físico.
você trouxe esse grande princípio físico para cá, eu estou com um grande princípio físico e jogo aqui. Isso. E acabou. E por que eu jogo aqui? Como é que eu motivei isso na aula passada? Alguém me perguntou. Motivei dizendo, o limite mecânico está aqui dentro. Se eu pegar esses campos e fizer a redução mecânica deles, você vai pagar, pegar o regime de campos que só dependam de T, não dependam de X, eu ganho exatamente uma mecânica clássica. Se para ali, se naquela restrição vale o princípio da minimação, então, como ela tem que valer para esse regime particular de campos, eu estendo que ela vale. Mas é um princípio. Ninguém demonstrou, não está demonstrado, é um princípio. E isso, como a gente observa, se você tirar agora as equações de Euler quadrante e fizer a redução mecânica também, você vê que você vai ganhar o equivalente às leis de Newton da mecânica clássica. Então você se sente, vamos dizer assim, cacifado um pouco por essa condição de contorno que você respeita. Você ganha sempre a mecânica newtoniana, ou a mecânica, nesse caso newtoniano já não tem relatividade. Você ganha sempre a mecânica newtoniana como um caso particular. Aqui, a pergunta que eu tenho voltando, né? Porque tem sempre um hiato para mim. Tem sempre um hiato. Lá na mecânica não tem hiato nenhum, acho eu, né? Você conseguiu mostrar que existe um princípio de minimação e outra história. Daí vem aquela coisa de minimação. Agora, daí a gente traz para cá. Isso. Entendeu? Você traz para o sistema contínuo. E daí você vai deduzir um monte de coisa a partir disso aqui. Ele vai fazer tudo a partir disso aí. E daí fica a questão, digamos, se isso aí assim, é um princípio hiato, porque será que lá é necessário? Aqui será que é apenas uma comparação? Se é mais ou menos um princípio bolivariano? Sei. Entendeu? Ou é realmente assim, é uma coisa que se você não estiver usando, você está você poderia dizer, como é que eu vou tirar a dinâmica desse sistema se eu não usar isso? Na mecânica clássica, por exemplo, você sabe que usando o princípio variacional quando você formula, faz a formulação lagrangiana e usa o princípio variacional, você reproduz as equações de Newton. Aqui, numa teoria de campos, o que você esperaria reproduzir? Qual é o análogo das leis de Newton, por exemplo, para a teoria de campos? Como é que você esperaria, por exemplo, vamos dizer, um paradigma que a gente possa ter dentro da teoria clássica de campos, que possa nos colocar dentro de um grau de conforto, como a gente tem com a mecânica clássica. Vamos pegar, por exemplo, o caso do eletromagnetismo. A gente pode fazer uma formulação do eletromagnetismo, uma formulação do campo eletromagnético, não pelas equações de Maxwell, mas pela formulação lagrangiana. Então, aprendemos a fazer isso aqui, obviamente. Já vamos fazer até hoje, daqui a pouco como exemplo. Então, se você reproduz corretamente, pelo menos as equações de Maxwell, a partir de um princípio variacional, trabalhando com uma densidade de lagrangiana que vale, então você diz, esse resultado que eu tinha lá na mecânica clássica tem chance de valer aqui. Mas você precisa de uma coisa, vamos dizer, mais geral, não fazer caso a caso e verificar que funciona. Então, a argumentação mais geral que você pode encontrar é que, embutido, quer dizer, dentro da teoria clássica de campos, você tem uma mecânica clássica, que é a situação de regime de campo que é uniforme, só depende de T. Então, se você aplica o princípio variacional nesse regime que só depende de T, você ganha a mecânica clássica, então você espera que, numa situação mais geral, em que o campo também dependa de X, você não vai ter nenhuma patologia que vá te violar o princípio da minimação, mas você faz por extensão. Por isso que é um princípio, não é um teorema da minimação. Tá? Você estende e vê que ele representa bem os sistemas clássicos, não só o sistema eletromagnético, mas todos os sistemas clássicos que a gente tem. Eu acho que esse exemplo que você deu do Max é um exemplo para a gente pensar, fechar a boca um pouco, né? Porque só assim, dá certeza para a gente, de estar no caminho certo. Coloca o seguinte, quer dizer, a física ela é feita de princípios. E então por isso que você vai para uma dimensão para outra, você pode ir lá, mas tem um princípio, tem uma coisa, ou apenas um reino do céu que você está querendo resolver. Então, na física mais física mesmo, a
o princípio da inércia é um princípio. Você não pode negar o princípio do princípio. Os três princípios. E daí a gente quer botar segunda lei de Newton também é um princípio. Ação e reação também. Mas eu estou dando o princípio da inércia, eu estou dando a lei de Newton. Daí você vai dizer, a invariância da luz é um princípio também. Então você tem que entender. Relatividade e daí a gente diz, vamos dizer, o princípio variacional pode ser colocado na mesma altura desses dois princípios, entendeu? Isso que ele está discutindo. E, digamos, o que a gente aprende em física é que ele é também do mesmo nível, né? Porque você vai tirar coisas que eram vistas por um ângulo, agora por um outro ângulo, e que parece que o princípio variacional é um princípio. Agora, depois, quando você vai usar a teoria quântica de campos, essas equações de movimentos não têm a força que tem aqui na estrutura. Então, será que ele é um princípio tão quanto da inércia, ou da invariância da luz? Daí a gente começa a se confundir também, entende? Mas assim, o princípio variacional, os princípios de Newton, os postulados de Einstein da relatividade especial, os 6 princípios fundamentais da mecânica quântica, o princípio do operador hermitiano, o que é emitido, o que é o colapso da função de onda, né? Quer dizer, tudo que você, superposição, tudo que você coloca lá, os postulados fundamentais da mecânica quântica, te define uma teoria. Então, o princípio variacional te define uma teoria. Ele é um ingrediente dentro de uma teoria mais ampla que é a mecânica, vamos dizer, a mecânica newtoniana. Então, ele não é um princípio que tem o status, por exemplo, do princípio da constância da velocidade da luz, ou não tem o status do princípio da equivalência dos referenciais iniciais. Ele é um ingrediente que você coloca dizendo que os teus, quer dizer, do momento que você faz uma formulação chamada lagrangiana para o teu campo, para o teu sistema, a dinâmica desse sistema ela é obtida através do princípio da minimização. É o ingrediente que você coloca para definir uma dinâmica do teu sistema. Você colocaria dessa forma, já vou lá. Mas a questão, eu acho que a ciência da física são equações dinâmicas. Se para você obter as equações dinâmicas, você se utiliza do princípio variacional, ele tem uma universalidade fecunda, entende assim? Quer dizer, então a natureza, ela usa o princípio variacional, entende assim? Então, a natureza, assim, o comportamento da massa aqui, em Júpiter é igual, e da natureza também, qualquer equação, ela tem princípio variacional. Então, quer dizer, eu acho que, no meu pensamento, pelo menos, ele tem um status da invariância da luz, do princípio da inércia, do onda-partícula, porque ele está guiando a construção de equações. Vamos dizer, se você faz a formulação newtoniana da mecânica, não a formulação lagrangiana, você define as equações de movimento através das equações de Hamilton. Então, na formulação lagrangiana, você se vale do princípio variacional para chegar nesse sentido que eu estou te dizendo, que o impacto é menor do que das outras coisas. Quando você chega a isso aqui, a partir do lagrangiano, você define uma ação. Ação, você usa esse teu seu objeto chamado lagrangiano para construir a tua ação. E aí você impõe um princípio de mínima ação para gerar essas equações que são as equações dinâmicas do teu sistema. Mas se você vai para o formalismo hamiltoniano, o hamiltoniano não te define uma ação. O hamiltoniano ele é a energia. Se você pega o hamiltoniano, toda a dinâmica que está aqui, você encontra aqui dH dP igual a que ponto? dH dQ, perdão. dH dQ igual a menos P ponto e dH dP igual a Q ponto. Então você, essa chamada formulação simplética aqui, então aqui você tem o que você tem aqui pelo princípio da minimação. Então se você, por exemplo, fosse adotar vamos dizer assim, o approach hamiltoniano, você não ia precisar do princípio da minimação. Você vai escrever a mesma dinâmica usando uma outra categoria de equações. Você está usando, então, a partir do hamiltoniano, você não minimizou o hamiltoniano para tirar aquelas equações.
É isso que eu estou colocando para você. Então, é uma abordagem dentro de uma teoria mais geral. Mas não? Uma dúvida. A respeito do variacional da ação. Certo. Eu li num livro que diz que não necessariamente deveria ser mínimo. Tem que ser um extremo, né? Tem que ser um extremo. Mas a justificativa que ele deu não foi muito confortável. Foi que estava justificado numa geometria lá, não sei. Eu não sei se isso pode ser entendido de um modo mais simples. Quer dizer, é um extremo. Agora, quando é que esse extremo é máximo e mínimo? Você teria que olhar. Se você for olhar, é a mesma coisa de uma função. Quando uma função é máxima ou mínima, ela está num ponto crítico, o derivado da primeira dela é zero. Se é máxima ou mínima, vai depender do derivado da segunda. Se você tem uma função de mais variáveis, você pode ter máximo, você pode ter mínimo, você pode ter ponto de célula. Né? E aí vai depender do Hessiano. Você precisa definir aquele objeto chamado Hessiano, que são aqueles determinantes com as derivadas, né? Derivadas primeiras, derivadas segundas. Você tem toda uma categoria de Hessianos para você saber se quando você tem uma função de várias variáveis, ela passa por um máximo ou por um mínimo. Aqui é a mesma coisa. Você tem um princípio da minimação, simplesmente você minimiza, zero. Mas, na verdade, extremiza. O ΔS é zero. Agora, será que esse ΔS está lendo para você um máximo ou um mínimo no sentido funcional? Essa é a questão. Nós, em física, quando você escreve o lagrangiano, Lagrange é T menos V. Então, quando você escreve que o teu lagrangiano é T menos V, você já está colocando um ingrediente aí que está te dizendo que aquele ΔS, ds de φ igual a zero, o teu delta, o que é o extremo para você, se você for olhar as condições de derivadas segundas no sentido funcional, você tem que pegar uma coisa chamada Wronskiano, que ainda não é mais o Hessiano, você vai considerar máximos e mínimos no sentido funcional, não no sentido da análise do espaço-tempo. Você vai ver que pela a construção que nós damos para o lagrangiano, por ser T menos V, você, na verdade, ao extremizar funcionalmente, você está minimizando. Então, você está minimizando sem saber, mas porque a construção do T menos V, ela já te garante que funcionalmente você está... Porque, no fundo, o que você está querendo fazer é o seguinte, a dinâmica do sistema, você está buscando a configuração de mínima energia do sistema. Então, no fundo, o que você está procurando são as configurações de menor energia. E isso está implícito quando você escreve o L igual a T menos V. No formalismo hamiltoniano é T mais V, que a energia é T mais V. Falando em mecânica, né? Então, isso, quer dizer, quando você faz o princípio da minimação, que na verdade você faz o extremo da ação do ponto de vista da variação funcional dos campos, na verdade, na mecânica clássica, que a gente faz é ds dt. Essa variação funcional que eu faço. Essa variação funcional é equivalente a isso aqui. Agora, isso aqui é um extremo. Será que esse extremo está maximizando ou está minimizando? Então, quando você escreve que a energia cinética é L igual a Q menos G, na verdade você está minimizando. Tá? A energia cinética é sempre positiva, V de mv2. Então você tem T menos V. Então isso aí te garante que você vai estar sempre, o extremo é o mínimo. Por isso que muitas vezes fala, estou minimizando assim. Olha, então mais ou menos o que eu venho dizendo que você está colocando é isso. Tá? Eu acho que se você faz a conexão, quer dizer, os hamiltoniano e o lagrangiano, você mais ou menos vê que são duas abordagens diferentes. Bom, vamos fazer um exemplo disso aqui, só para... Eu não gosto de usar, nunca aconselho vocês a tirarem a equação de campo usando isso aqui. Isso aqui é bom para algumas manipulações formais. Vou mostrar por que é muito mais fácil sempre a gente trabalhar. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo que eu tenha. Eu tenho meu campo φ, nesse caso, eu vou fazer assim. Meu campo φ vai ser um escalar, um vetor e um tensor. Vou pegar logo três casos. Vou pegar um lagrangiano mais complicado. Envolva logo tudo para a gente não ficar. Então vamos lá, digamos que eu tivesse esse lagrangiano assim. Então, alfa sobre 2, φ ponto ao quadrado, mais beta sobre 2, a ponto ao quadrado, mais gama sobre 2, mais ponto ao quadrado. Se agora eu tivesse
Z, e capa, aí J, não quero botar epsilon por causa do epsilon, não quero botar delta por causa do delta. É epsilon, alfa, beta, teta, não botar teta. Então, teta e H e J. Não precisa de peça essa beleza aí. Aí o cara que gosta de aplicar fórmula, vamos dizer assim, tem algum farmacêutico de manipulação aqui que gosta de fórmula. Então, você gosta de fórmula? Não, não faça isso. Eu faria. Você faria usando aquilo? Ah, não te aconselho. Mas tudo bem, vamos fazer usando aquilo. Então já você faria, não faz. Não preguiça. Usa isso aí para nós. Seja filmado. Seu momento aí de Brasil te conhecer. Você vai que meio bravo. Ai meu Deus, tem que aplicar fórmula. Tá me obrigando a aplicar fórmula. Ai, que humilhação. Vamos lá. Então vamos lá. DDT. Bom, fazer para nunca mais. E façam isso uma vez só na vida. Vou só fazer só um caso. Vocês vão ver que vocês desistem no meio do caminho. Vocês vão ver que é muito mais fácil. Não apliquem a equação de Euler-Lagrange nunca. Só para tirar a lei de conservação, mas assim, na hora da vida prática, né? Vocês vão ver o tempo que a gente gasta para fazer as derivadas aí, quando a gente pode fazer tudo realmente em poucas linhas, né? Vou dar só um exemplo aqui. Então, a fórmula, né? A fórmula é essa aqui, né? Esse φ, ele designa qualquer campo. Então, só para vocês saberem, se a gente for aplicar a fórmula, então, vamos supor que o φ seja o próprio φ pequeno. Então, significa que eu vou fazer isso. DDT, DL, DI, DL, DFI, igual a zero. Essa aqui é a equação de movimento, a equação dinâmica para o campo φ. Deixa eu ver se eu fui bonzinho demais no campo φ. Mas eu fui mal no campo H. Eu castiguei no H, que é o pior realmente. Vamos lá. Então, onde é que tem φ ponto? Tem φ ponto aqui. Tem φ ponto aonde mais? Só tem φ ponto ali. Então, derivar em relação a φ ponto, quer dizer, derivar vai dar 2 alfa sobre 2, vai ficar alfa φ ponto. Derivar em relação a φ ponto ao quadrado, derivada em 2 φ ponto. Então, isso aqui vai dar DDT do φ ponto. Derivada temporal do φ ponto é o φ 2 pontos. Não está legal? Então, já temos uma derivada segunda do campo. A aceleração está aqui, ó, x 2 pontos. Beleza. Onde é que o lagrangiano depende do gradiente de φ? Aqui. Esse termo aqui é si dφ aí. Então, claro, derivar em relação aonde mais tem o aí depende aqui também. Só aqui. Então, se eu for derivar esse campo, esse objeto em relação a aí, eu vou produzir se aí, então dI mais o gradiente, então mais dI do que se aí, produzido aqui, uma divergência do ar. E quando eu derivar esse objeto aqui em relação a φ, eu vou produzir aqui mais um d kappa
do HIJ. E o zero? O zeta é isso. Zeta. Vk do HIJ. E tem relação Vk do AJ. E acabou-se. Aqui, esse é o problema. Já não posso aplicar a fórmula. Porque esse termo aqui depende da derivada segunda de φ. Então, o que a gente pode fazer aqui para usar a fórmula seria, como esse termo aqui depende da derivada, esse termo aqui é uma constante, né, um parâmetro. Como esse termo aqui depende da derivada de φ, vamos fazer da derivada segunda, eu tenho que ter um termo que dependa, para usar aquela expressão, tem que ter. Ou eu generalizo aquela expressão para derivadas segundas, no Lagrangiano depende de derivadas segundas, então, ou eu posso fazer o truque aqui. Vamos fazer uma integração parcial. Esse termo aqui, eu posso escrever dessa maneira. O teto é constante, eu vou esquecer o teto por enquanto. Ele é DI do HIJ, DJφ, menos DI do HIJ, DJφ. Certo? E esse termo que está aqui, é essa derivada toda, porque essa derivada se distribui. Uma hora ela bate aqui, vezes isso. Mais isso, vezes a derivada segunda, que é esse termo que está aqui. Então, esse termo que está aqui é isso, descontando isso, sobra exatamente isso. Então, como esse termo aqui é um termo de superfície, dentro da ação, imagina que a densidade lagrangiana está dentro de uma ação, então isso aqui é um termo de superfície, aquele termo que mede esses campos só nas fronteiras do vidro, ele não está medindo, ele não tem contribuição de volume, então ele não dá a equação de movimento, ele é termo de superfície. Então, do ponto de vista da ação, esse termo é equivalente a esse. Então, eu saio fora desse termo e escrevo esse termo aqui, jogo essa derivada para cá, dele para cá e fica assim. Então, o que eu fiz foi transformar o meu sistema de tal maneira que ele só dependa das derivadas primeiras dos campos, tá certo? Então, depois eu vou a gente vai fazer a derivação quando depende da derivada segunda. Beleza, agora sim, eu posso derivar em relação a φ, né? Observe que aqui está, esses índices aqui são livres, né? São saturados. O I eu vou chamar de J, o J eu vou chamar de I. Então, derivar em relação a φ, eu vou produzir um termo que é menos zero. Só uma curiosidade. Você usa sempre os índices todos embaixo, né? É porque aqui não tem métrica, a métrica euclidiana. Qual é a vantagem de usar todos embaixo? Não, porque aqui a métrica, quer dizer, aqui é euclidiano. Então, levantar ou abaixar é a mesma coisa, você não muda sinal de nada. É só isso. Não, eu só uso tudo, pode botar em cima e embaixo, mas é porque a gente já não tem a noção de botar em cima e embaixo quando a métrica não é euclidiana. Mas a métrica euclidiana não tem distinção entre isso. Quer dizer, vamos dizer, na verdade, do ponto de vista da álgebra linear, significa que o espaço e o espaço dual são idênticos. O que faz a métrica? Né? Vocês estão lembrados da álgebra linear. Quando eu tenho um vetor, eu tenho uma métrica. No espaço-tempo tem uma métrica. Então, o produto escalar de dois vetores, o produto escalar de dois vetores, ele não é exatamente o IVI, né? Ele é G e J. Tem que usar a métrica para fazer o produto escalar. Isso aqui significa que eu posso escrever isso dessa maneira, com transposto GV. Coloco em forma um vetor coluna, isso aqui é um vetor linha, a métrica e o vetor coluna. Então, o produto escalar depende dessa métrica. Quando eu faço uma rotação, então, isso aqui é o meu vetor. Quando eu faço uma rotação, meu vetor por linha, ele é R1, obviamente. Meu vetor V', vetor R'. Fazer uma rotação no espaço. Então, o linha escalar V', vai ser o transposto, R transposto, G, V', é RV. Então, qual é o sentido? A métrica, eu quero que o produto escalar seja invariante. Então, essa transformação, ela vai ter que deixar invariante a métrica. Transformação de similaridade que deixa invariante. Isso aqui garante a invariância do produto escalar. Então, eu fiz uma transformação, a métrica ficou invariante, então o produto escalar não mudou. Se o produto escalar não mudou, os ângulos não mudaram e nem as normas dos vetores mudaram. Então tem perfeita invariância do ponto de vista da geometria. Os ângulos e as medidas não mudam. Beleza. Então isso aqui é a lei de transformação. Se eu pegar esse objeto agora, esse objeto aqui, então a transformação dele é isso aqui. Agora vamos definir um objeto chamado, vamos definir um novo vetor a partir do, vamos definir um vetor, o barrado. Esse vetor.
O barrado, ele é G1. Não estou fazendo uma transformação do vetor, não. Estou redefinindo. Vamos dizer que eu defina um vetor, já que eu tenho uma métrica à minha disposição, vamos dizer que eu pegue a métrica, a matriz métrica e multiplico por esse vetor. Vou definir uma outra categoria de vetor, um barrado. Isso aqui é um objeto. Vamos ver como é que ele se transforma sob rotação. Quem é o barrado linha? O barrado linha vai ser o G, né? Então vai ser isso aqui. G, U, deixa eu falar isso aqui. Deixa eu voltar lá. Tá? Então vamos fazer aqui, só para lembrar rapidinho isso aqui. O barrado linha, então, vai ser G, U linha. Se o meu vetor se transforma desse modo, eu agora estou definindo um outro vetor, que é G vezes U. Mas é um outro vetor, Como é que ele se transforma sobre rotação? Vai ser a transformada disso aqui. Então isso aqui vai ser igual a R, G, U. Transformada de um vetor é a matriz de rotação em torno do vetor. Mas eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. Então, lembre-se que a gente viu lá, R transposto G, R é igual a G. Essa é a condição de invariância da métrica sobre rotação. Então, eu posso multiplicar aqui por R e multiplicar aqui por R. Então, o que eu sei, deixa eu fazer isso aqui agora, já que eu defini esse vetor. Então, o que nós sabemos dessa relação aqui, deixa eu botar aqui, R transposto GR é igual a G. Não estou dizendo que essa matriz aqui é ortogonal. Se essa métrica fosse a métrica euclidiana, obviamente isso aqui daria uma condição de ortogonalidade. Delta e delta. Mas essa métrica não é necessariamente euclidiana, é uma métrica. Então, a minha matriz que vai fazer as rotações, nesse caso, o que ela tem que fazer é deixar invariante a métrica. Ela vai deixar invariante esse objeto aqui. Então, essa é a condição de invariância para nós. Então, vamos colocar o nosso U barrado linha, que é o nosso G, seria esse objeto aqui, linha, ele vai ser, então vamos dizer, seria a métrica G linha, claro, e U linha. Só que a métrica ela é R transposto GR, ela é invariante. E o meu linha é RU, né? Meu linha é R. Seria a minha métrica R. Vou colocar dessa forma assim. O meu vetor é G', G satisfaz essa relação, né, que é a invariância da métrica. Ou então, deixa eu colocar deixa eu pegar desse modo, como a gente estava fazendo. É R, onde eu quero chegar. Só quero mostrar para você o que você está querendo colocar ali dentro da. Então, isso aqui é RGU. Então, a transformação desse objeto aqui. Vamos usar vamos ver se a gente pode usar aquela condição aqui, ó. Essa condição aqui. Então, eu vou usar aqui, vamos ver se isso aqui posso usar assim, G. Então, eu estou querendo mostrar, eu quero jogar o G em cima do U. O G em cima do U é o U barrado. Então, deixa eu botar uma coisa para você, que seria o U barrado, né? Eu acho que é aqui. Vamos fazer uma outra coisa aqui. Eu só estou querendo, eu já estou impondo que esse novo vetor que eu defini, quando a gente tem a métrica e a gente define esse objeto aqui, eu quero ver como esse objeto aqui se transforma, vamos dizer, a partir da transformação desse. Seria isso que eu queria ver. Vamos tentar usar de uma outra maneira. Eu não vou impor a transformação desse objeto, que eu quero ver como ele se transforma. O que eu quero saber é como esse objeto se transforma, uma vez que eu sei como esse objeto aqui se transforma. Então, vamos tentar fazer isso aqui. Então, para nós, eu preciso saber quem é U barrado linha. Então, U barrado linha, então tá, eu vou ter, vamos colocar assim, quer dizer, sempre que eu tiver um vetor, eu defino o vetor barrado correspondente, quer dizer, eu vou fazer contração com a métrica, vou pegar a métrica e multiplicar por um vetor, é isso que eu estou fazendo. Então, se eu pegar o meu vetor U barrado linha, vamos dizer, seria o meu vetor G U linha. Esse meu, então, estou pegando sempre a partir desse vetor aqui, eu quero construir, se eu tenho um vetor transformado e contrai com a métrica, eu vou ter esse objeto aqui, linha barrado. Então, eu quero dizer que isso aqui agora, o linha, é R1, vamos colocar assim. Mas esse GR, por essa relação aqui, é R transposto a menos 1G. Isso aqui é R a menos 1 transposto a R transposto a
faz? Vezes G. E isso aqui é que é um barrado. Então a gente começa a ver o seguinte: se eu definir essa categoria de vetores, a lei de transformação dele sobre rotação não vai para a matriz R, vai para a matriz R-1 transposto, que é o que a gente na álgebra linear chama de espaço dual. Se eu estou no espaço vetorial, os meus vetores se transformam numa matriz R, eu faço uma transformação linear com a matriz R. No espaço dual, as transformações elas são lidas como R-1 transposto. Então, essa categoria de vetores, ela é um vetor também, mas ela é um vetor que não sente a mesma rotação que o vetor U sofre. A rotação que eu faço no vetor U, nessa classe de vetores que são definidos em contração com a métrica, a rotação é vista como R transposto menos 1. Claro que, aí sim, se a métrica é euclidiana, se eu estou no espaço euclidiano, a métrica é a matriz de identidade. O produto escalar é o I e I, G e J é delta e J. Se o G e J é o delta e J, a gente sabe que essa relação é uma relação de ortogonalidade. Então, R transposto menos 1 é o mesmo R. No caso, o espaço de métrica e identidade, a métrica e identidade, R menos 1 transposto no próprio R. Então, esse vetor ele é idêntico a esse, a transformação dele simplesmente é a mesma. Mas se eu tiver um espaço onde há uma métrica não trivial, que não seja a identidade, uma coisa é esse objeto. Outra coisa é esse vetor, o barrado, que vai ser componente I dele, vai ser G e J, o J. Então, se esse vetor aqui sofre uma rotação R, esse vetor aqui sofre uma rotação R transposto menos 1. Então, é isso que lá quando a gente estuda geometria riemanniana, a gente coloca índice em cima e embaixo. Ou eu falo, esse vetor aqui, quer dizer, tem I, e esse vetor, o barrado, para não ficar carregando o barrado, e o que a gente faz é colocar o I em cima. Então, a gente diz que esse vetor aqui, na verdade, o que ele é? Ele é o G e J. O J, na verdade, é a contração da métrica. Então, no espaço euclidiano, você não precisa se preocupar, porque vetor e vetor dual é a mesma coisa. Você não distingue entre os vetores dual, eles são idênticos. Mas no espaço onde você não tem uma métrica euclidiana, onde a métrica, você pode trabalhar numa base que não é ortogonal. Né? Se você quer trabalhar numa base, todos os meus vetores, eu estou normalizando uma base. Então, todos os meus vetores vão ter componente. O I é I chapéu. V vai ser V, J, é J chapéu. Então, quando eu faço o produto escalar de U com V, eu vou ter o I, V, J, mas isso escalar isso, mas esses vetores são ortonormalizados. Então, isso aqui vai ficar delta de J, então vai dar o I, J, I, V, J, I, V, I. Então, isso é um produto escalar normal. Agora, se eu estiver trabalhando com uma base que não é ortonormal, nem ortogonal, posso aí, em vez de trabalhar com uma base que é assim, posso trabalhar com uma base de um vetor grandão e um vetor pequenininho assim. Isso é uma base. Os dois vetores são linearmente independentes. Então, dizendo que esse aqui seja vetor epsilon 1 e esse aqui seja vetor epsilon 2. Quando eu for fazer um produto escalar de U com V, eu vou ter o IVJ, mas aí eu vou ter o produto escalar de epsilon I com epsilon J. E esse produto escalar aqui não é zero. É 1 ou é 1, dá o módulo desse vetor, é 2 ou é 2, dá o módulo desse, mas é 1 ou é 2, tá? Tem esse ângulo que não é zero, não é 90 graus. Então, esse objeto aqui define uma matriz de produtos escalares dos vetores de base. É uma matriz 2 por 2, é 1 é 1, é 1 é 2, é 2 é 1, é 2 é 2. É uma matriz simétrica. Então, isso aqui é a minha meta. Então, se eu trabalhar com essa base, aí eu tenho a discussão na métrica. Agora, a discussão, então, aí eu vou ter que distinguir entre o que é um vetor e o que é o dual. Mas a gente sabe que se essa matriz é simétrica, eu posso sempre diagonalizar essa matriz com uma transformação ortogonal, teorema espectral. Ou, vice-versa, eu posso sempre fazer a transformação de Gram-Schmidt para poder tornar uma base ortogonal e depois normalizar a base. Então, no final de tudo, é equivalente a você trabalhar sem perda de generalidade com a métrica euclidiana. Qualquer espaço plano, se você pegar qualquer base, você pode sempre transformar na base ortogonal, ortonormal, sem perda de generalidade, porque você tem um teorema espectral e tem um método de Gram-Schmidt para ortogonalização. Então, bota tudo índice embaixo, não precisa distinguir. Agora, quando você vai para um espaço tipo Minkowski, que você distingue direção temporal de direção espacial, ou você está num espaço realmente curvo,
Aí você não pode, você não consegue se livrar da média. Aí você tem que distinguir entre índice em cima e índice embaixo, ou trabalhar com barrado, como você quiser. Fala aí, ô Reinaldo. Eu fiquei só confuso com uma coisa, que é o seguinte, esse U barrado que ele definiu, que vai se transformar frente à rotação, diferentemente do sem barra, lá, eu imagino que o U barrado I, o I, é uma coisa que seja invariante frente a rotações. Isso, ele barrado I, quanto variante como covariante. Só que ali na demonstração, a gente precisa usar que o U sem barra I com o VI sem barra é invariante também. A rotação deixa invariante. Se você agora pegar... Mas com os dois covariantes também? Oi? Com os dois covariantes também? Isso. Quer dizer, você está pegando, você está fazendo isso aqui, quer dizer, os dois do mesmo modo. Você está pegando simplesmente você está fazendo isso aqui exatamente. Ó, vamos ver. O que é o produto escalar para você? Nesse caso, o produto escalar é GJ, I, VJ. Agora, se você está dizendo, eu vou incorporar esse GJ, VJ, eu vou chamar isso de V barrado. Então, para mim, isso aqui vai ser o I, V barrado I. Então, quando você pega um barrado e um sem barra, os índices são iguais. Então, você bota a métrica para você e não vê isso. Aí você incorpora, por isso que é da mesma coisa. Entendi. Obrigado. Então, sem nenhum problema, a gente está trabalhando com índice tudo embaixo. Não precisa dizer o que é índice embaixo e índice em cima, porque a gente não está indo no espaço de unicórnio. Então, beleza, a gente chegou a fazer isso aqui? Chegou, né? Derivamos em relação a φ, vai aparecer o termo θ menos θ, dj, né? dj, hj. Produziu, então, uma divergência desse tensor de rank 2. Isso aqui igual a zero. Então, a gente ganhou essa equação aí. Essa equação dinâmica para φ. Não tem onde φ, hein? Oi? Não tem onde φ. Aonde? Esse aqui? Tem onde derrão de φ. É que você derivou até, você fez até a parte do derivativo. Eu derivei em relação a φ. Tá faltando agora derivar com relação ao caso do Adriano com relação ao φ. Agora tem que fazer isso aqui. Perdão, esqueci desse detalhe. Menos dl de φ. Então vai ficar menos 2μ, né? Menos 2μ φ. Obrigado. Então a equação do Lagrange ficou para. Então, essa é a equação. Então, quando eu tomar φ igual a φ, então a equação que nós vamos ter vai ser φ dois pontos mais psi, divergência de A, mais zeta, DI, vai ter a derivada desse produto todo aqui, né? Então, DI, a gente pode botar isso aqui, vai ser uma divergência. Vai ser uma divergência, porque vai sobrar um índice I aqui, né? DK, HIJ, não está bem mesmo, né? Vai ficar essa derivada espacial atuando nesse produto. Então, DI, DK, HIJ, DKJ, mais zeta, DK, HIJ, DI, DKJ, perfeito, menos DI, DJ, menos θ, DI, J, menos 2μ φ igual a zero. Só para comentar alguma coisa. Então ganhamos essa equação aqui. Essa equação aqui então está me dizendo o seguinte. Professor, Pode falar. aquele termo com lambda não está entrando aí, né? Esse termo com lambda não está entrando aqui porque ele não vê φ. Ah, tá. Estou pegando, nesse momento, eu estou pegando toda a variação com relação a φ, certo? Então, esse termo aqui está me dizendo que a derivada temporal segunda desse campo aqui, ela provém da divergência do A, provém de todas as derivadas espaciais, esse aqui é observem também, o índice I está contraído com I, o J com J, o K com K, todos os índices estão contraídos. Então a gente não tem nenhuma dependência temporal nos outros campos nessa equação. Então, a fonte, né, para a dependência temporal do campo φ está exclusivamente nas variações espaciais dos outros campos e nesse cara aqui. Beleza, então isso aí foi razoavelmente fácil.
Vamos derivar, nem vou fazer, deixa para vocês fazerem. Derivada em... Bom, vamos fazer só porque tem uma coisinha que pode ser interessante para vocês. Para quem nunca viu, vamos pegar o φ igual a A. Então, vou apagar essa equação, está feita. Vamos pegar agora φ como sendo o campo A, o campo vetorial. Então, para nós, φ agora vai ser aí. Então, a gente vai ter ddt L em relação ao A e ponto. Observe que aqui, como eu chamei esse φ de aí, esse índice I aqui não tem nada a ver com isso aí. Então, para não ter problema, esse índice como é um índice saturado e esse índice aqui é um índice I, vou chamar esse índice aqui de J. Então vai ficar assim, mais dj L d dj do AI. Então, vou ter que derivar agora em relação às derivadas do A. Então, só fiz essa, como eu mantive esse índice aqui como um índice livre, e esse índice aqui é um índice saturado, então, para evitar qualquer problema, eu já chamei esse índice aqui de J. Porque senão estava tudo livre, eu ia estar vendo uma configuração muito particular de índice, menos DL e DL. Então, beleza, está aí. Então, vamos ver. A primeira coisa, eu tenho que procurar todos os lugares onde o meu Lagrangiano depende da derivada temporal primeira do AX. Então, esse termo aqui está nessa categoria. Esse termo não depende de ponto. E nenhum outro termo aqui depende de ponto. Esse termo aqui depende da divergência de A, das derivadas espaciais de A. Então, vamos lá. Então, o único termo que depende do AI ponto é esse termo aqui, vai dar um fator 2 com 2 vai cancelar, então vai ficar DDT, vai ficar um beta, constante, DDT, AI ponto. Certo? Derivado. Aquilo lá é AI ponto. Então, se eu derivar, vai dar 2 vezes, tá? Então, já bota aqui um AI 2 pontos. Então, é como se fosse a aceleração, né? Associada a essa coordenada aqui. O outro termo que depende da derivada do A ponto, acho que não tem, né? Não tem. Beleza. Agora vamos pegar as derivadas em relação aos componentes do J. Só que botei isso aqui para pegar, quem não está acostumado vai ter uma diferença entre dois termos aqui. Esse termo, por exemplo, aqui, esse termo aqui, eu vou derivar, então eu preciso derivar esse termo aqui, então eu estou derivando. Isso aqui não tem nada a ver. Derivada em relação à derivada de A, a única contribuição daquele termo que zeta a esse termo aqui vai ser, eu vou ter que derivar, na verdade, eu vou ter que derivar o termo dkaj em relação a dj aí. Tem que ter cuidado, só porque esse índice J aqui é o índice que está saturado nessa expressão. Aquele índice J está saturado naquela expressão. Então, para evitar problema, vamos chamar esse índice aqui de L. Aí não tem linha cruzada. Então, derivar d dk a L. Porque senão, eu estaria misturando. Esse índice está saturado nessa expressão e esse índice J estava saturado nessa expressão. Eu estaria usando, na mesma expressão, dois pares de índice J, daí errado, né? Eu estaria contando com a configuração de índices errada. Então, sempre que vocês estiverem na mesma expressão, não, essa expressão como está aqui, está perfeita deixar o J. Problema nenhum. Mas quando eu vou pegar essa expressão e vou derivar essa expressão em relação a dj do AI, eu estou trazendo um J, que é um índice livre, para uma expressão onde eu tenho um J que está saturado. Então, eu não posso. É melhor chamar esse índice aqui de L, só para aquele J entrar aí, se manter J, não ser misturado com aquele J que já estava aí. Então, eu vou derivar dk, vou colocar a expressão dessa forma, e vou derivar... Oi, fala. Troca o I também. É melhor, isso, porque o I também já estou trazendo, obrigado. Já estamos trazendo o índice lá, vamos chamar esse índice aí de N. Beleza, então estou chamando esse índice de N. Que aí evita exatamente cruzar o I e o J. O I e o J estão chegando externamente, então eles não podem interferir nos índices ali. Então, beleza, eu vou dk a L derivada em relação a dj a I. Então, esse termo aqui,
só vai contribuir quando eu tiver um delta de KJ e um delta de AI, de IJ. Acho que não é isso. M. Aí eu não mudei aqui, né? É É DKL. Obrigado, tá certo. Obrigadinho, tá? Então vai ficar um delta de KJ e um delta de IA. Então, para esse termo aqui contribuir, eu tenho que ter certeza que eu vou estar derivando, eu vou derivando esse cara em relação a DJ aí. Então, ele vai contribuir quando esse termo foi. A derivada que estiver atuando aqui for a mesma que estiver lá, é como se eu tivesse que derivar dx a y em relação a dy a z, que é outra coisa. Eu tenho que derivar em relação à mesma coisa. Então, por isso está me dando o delta de KJ e o delta de IR. Então, esse termo está me dando isso. Então, quando eu fizer aquela derivada, atuando nesse termo, isso aqui vai desaparecer e vai me produzir um delta de KJ e um delta de IR. Então, quando esse delta de KJ, esse delta de IR entrarem aqui, eles vão me dar essa contribuição. Aqui vai ficar mais. Já viram a chatura, né? Imagina quando a gente for fazer isso para o HIJ. Nem precisa, né? Não precisa aplicar essa forma, né, cara? Não, só vai ter que prestar atenção ali no DJ. Então vamos lá, vai ter DJ de aquilo lá. Zeta. Aí, DK, delta de KJ. Então aquele D1 de K vai virar D1 de J. Por causa do delta de Kroner que apareceu lá. O ML, aí ficou o IL. Então aquele HML, aquele L vai virar I. Então fica HI. Aí tem. Então vocês estão vendo, ó, o índice livre dessa equação é o I. O J está contraído com o J, o M está contraído com o M, então está sobrando o índice I. A gente faz esses chequezinhos, né, para poder ver se a equação está balanceada direitinho. Se a gente quer acertar uma equação era escalar. Sobrou um índice I nesse termo, então por homogeneidade, cada termo tem que ser vetorial. E se isso aqui é um vetor, eu tenho que somar vetores. Então essa equação aqui no final do dia, esse termo aqui é vetorial, porque o J está contraído com o J, então isso aqui é um escalar. O M está contraído com o M, então é um escalar, então só no I. Esse termo aqui é vetorial, beleza. Vamos agora derivar esse termo aqui. Esse termo aqui tem derivado em relação, tem derivado, só que ele dá uma divergência. Esse termo aqui é dk a kappa, dl a l. É isso aqui, ó. Esse termo aqui é uma divergência. Isso aqui é divergência de A. Dessa divergência de A, obviamente, eu tenho que botar índices distintos, porque são saturados, né? Então, quando eu derivar o primeiro termo, dk a kappa, em relação a dj a i, eu vou produzir um delta de kj e vou produzir, e vou manter esse aqui. Então, estou derivando estou derivando o produto, então fica a derivada desse e desses esse. Mais, primeiro, dk a kappa, é muito ruim, Não estou derivando esse termo aqui, que é o termo lambda, em relação a dj aí. Então vai ficar lambda, primeiro termo então vai ficar delta de kj, que é o dk dj, e o delta de i kappa. E aí aqui divergência vai para o DL a L. Agora mais a lambda dk a kappa. E aí eu vou derivar esse cara aqui em relação a dj a i. Então, delta de LJ e o delta de LI. Então tá. Então assim, kappa a kappa. Somar delta de crônio, então vai ficar no final do dia, vai ficar um delta de J aqui. E aqui sobrou um DL, sobrou a própria divergência do ar. Mais esse termo aqui. De novo, isso aqui é uma divergência do ar, vou pôr quietinho aqui. E aqui eu estou somando em L, tem um delta J. Então, tanto esforço para dizer que isso aí é 2 delta J, 2 lambda, delta J, divergência de A.
Certo? Agora não tem mais nada em termos de derivada não, né? Agora DL e aí? Onde é que tem A? Esse termo aqui, onde é que depende de A? Ah, esse termo aqui depende de A. Aqui eu tenho divergência, esse termo aqui é aí. Então esse termo agora vai ficar menos DL e aí. Vou derivar esse cara aqui, isso aqui é aí, DI φ. Então vai sobrar um si DI φ. Vai ficar então, menos si DI φ igual a zero. Tá? Derivei em relação a isso. Então ficou essa equação. Aí é só distribuir aquela derivada, não tem nada de novo. Certo? E agora fazer tudo para H. É lembrar que agora eu estou derivando um objeto de dois índices. Então se eu pegar, por exemplo, delta de H e J em relação a derivada de H e J em relação a H N, obviamente isso aqui deve ser um delta de N, delta de Jn. Agora, e se esse tensor for simétrico? Se esse tensor aqui é simétrico, se esse tensor aqui não tem nenhuma propriedade de simetria, quer dizer, derivar H12 em relação a H21, vai ficar delta de 1, 2, delta de 2, 1, tá zero. 1 é diferente de 2. Mas se esse tensor for simétrico, H21 é igual a H12. Então, se esse tensor é simétrico e eu fizer a derivada desse modo, dá zero. Mas se eu usar que ele é simétrico, não dá zero. Então, quando a gente tem tensores, a gente tem que ter esse cuidado com a simetria. Então, derivar as componentes de um tensor, quando eu vou derivar H e J em relação a H, K, L, se esse tensor não tiver nenhuma propriedade de simetria bem definida, então fica lógico. Para poder essa derivada não ser zero, eu preciso que a componente de sigma seja lá de baixo. Então, delta de K, delta de JL. Beleza, mas se o tensor for simétrico, isso morre. Porque se eu tiver derivado, como eu mostrei para vocês, eu for antissimétrico também. Se eu derivar H12 em relação a H23, é claro que essa componente aqui nunca é igual a essa, não vai dar zero. Mas se eu derivar H12 em relação a H21, em princípio isso aqui daria delta de 1, 2, delta de 2, 1, que é zero. Mas se esse tensor for antissimétrico, isso aqui é a mesma coisa que isso. E aí isso aqui dá delta de 1, 1, delta de 2, 2, que é menos 1. Então a gente tem que ter cuidado. Então quando a gente for definir a derivada de um tensor... Professor, mas todo tensor não pode ser dividido em uma parte simétrica e uma parte simétrica. Você pode. Então, exatamente. Se você deixar o tensor livre como ele está, você vai fazer aquilo. Agora, se você quiser, você pode quebrar o teu tensor numa parte simétrica e numa parte antissimétrica. E aí, a derivada da parte simétrica em relação à parte simétrica, a gente não vai, então, é isso que a gente vai ter que ver. Por isso que eu digo que é trabalhoso, é chato fazer tudo isso. Aí, ok, se eu pegar agora, imagina que agora eu tenho esse, vou chamar de H til o tensor simétrico. Se eu derivar H til e J em relação a H til MN. Então, esse tensor é simétrico. H til é o tensor simétrico. Então, H til e J é igual a H til JI. H til MN é igual a H til MN. Então, isso aqui vai dar para mim um delta de IN, delta de JN, mais delta de IN, delta de JN. Agora, como isso aqui é simétrico em IJ, eu digo, essa expressão aqui, se eu trocar I com J, é igual. E essa expressão automática. E agora sim, se eu, por exemplo, derivar H til 1, 2 em relação a H til 2, 1, esse termo dá zero. Mas esse termo não dá zero, esse termo resolve o meu problema. Então, quando a gente for derivar um tensor simétrico em relação a ele mesmo, eu tenho que, a função, quer dizer, a derivada, ela também vai carregar a propriedade de simetria do tensor. Tá? E se esse tensor aqui for antissimétrico, suponhamos que agora fizesse isso aqui para um H chapéu que é antissimétrico. H chapéu J é menos H chapéu JI. Então, daí tem uma expressão antissimétrica. Aí levaria em conta que se eu derivar H chapéu com 2 em relação a 2, 1, vai dar justamente o menos 1. Então, a chatura de trabalhar com esses tensores é isso. Que eu pego o tensor, quebro uma parte simétrica, uma parte antissimétrica, e aí tenho que tirar a derivada da parte simétrica em relação. Então, já viram que é um estado desnecessário. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Aquelas que a gente já tirou. Vamos tirar a equação do H usando o princípio variacional.
direto. Vamos apagar isso aqui. Não vamos usar a fórmula, não, tá? Vamos usar aqui o princípio variacional. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer variação em relação a H. Vou pegar aquela ação que está ali, vou variar direto em relação a H. Então, vamos fazer isso agora. Delta L induzido por delta H. Isso aqui não tem, isso aqui não tem. Vou fazer esse termo. Então, variação de H ponto e J ao quadrado vai ficar 2 gama, sobre o que vai passar, vai ficar gama, H ponto e J, delta do H ponto e J. Mais. Então, já não precisei derivar. Já ficou mais simples. Segundo termo, não tem H. Terceiro termo, mais zeta B capa do delta HLL. Dn φ d capa AL. Mais. Esse termo é φ, o outro termo é divergência de A e menos θ dj delta de HJ, né? Vou dar um intervalinho, gente. A gente começou às 4h30, né? A gente começou às 4h30. Quem tiver que ir embora porque está feio tarde, está filmado. E essa semana, eu acho que o Denis já processou, acho que já está no servidor a aula de mecânica clássica dele. Você checou? Alguém checou isso? Já está no servidor? Você checou? Ele colocou a primeira aula. Só a primeira? Ah, tá certo. A segunda ele transformou, ele já converteu, mas não botou no site ainda não, né? Depois da primeira aula, né? Eu acho que já, porque ele já converteu as duas primeiras. Eu acho que ele só não colocou a segunda porque foi gravado na outra câmera, certo? Eu não sei, vou escrever para ele hoje à noite, tá certo? E peço para ele passar nele. Professor, onde é que estão os códigos das aulas? Aquilo é uma complicação. Oi? Eu não sei se o Denis passou. O Denis de Cocorote ou o Denis de Petrópolis? O de Petrópolis, você não sabe se ele passou. Quem comanda, entende? Entendi. Senão tu não passa. Não, entendi. Os códigos do cara tem que. Eu nunca entrei naquilo ali, mas me falaram que é complicado pra caramba, que você tem que ver o curso que você quer, pegar o código e aí você clica no código, porque se você clicar em cima do título da aula, você não abre. Você tem que ver aquele título da aula. Você não entrar no projeto, eu acho que o projeto de videoaula está complicado assim. Eu não sei muito bem. Tem o título da aula para o código. Então você vê o título da aula no código. Já tem aula de 2013 no servidor, mas eu não achei o código. Entendi. Já tem as aulas no servidor, mas não tem os códigos. Então eu vou pedir para o Denis colocar os códigos, tá certo? De 2013. 2013. Porque ele não abriu ainda o linkzinho 2013 não, né? Não, tem várias aulas de 2013, mas só... Tá tudo solto. Solto. No servidor. Mas agora eu não sei... O professor global está no 2013. Legal. Já está tudo certinho no professor global. Então, olha no professor. Não, mas tem a parte que o Denis ainda não colocou, por causa... Quem botava no chão, cara. Ah, entendi. Sim, está tendo um... Tem que ter um lapso aí, está tendo um lapso. Né? Agora o Denis vem sexta-feira e vai colocar. Aí vem aqui, né? Então tá. Vou falar para sexta-feira. Então, olha aqui, ó. Acabou. Agora o que eu quero fazer? O que a gente tem que fazer sempre? Isolar o delta do campo. Então eu tenho que isolar um delta HIJ aqui, tenho que isolar um delta HIJ aqui e tenho que isolar um delta HIJ aqui. Bom, como é que eu isolo o delta? Tem que liberar dessa derivada. Nós todos já aprendemos que para tirar essa derivada daqui e jogar para cá é o truque do sempre, integra por partes. Cada derivada que eu integro por partes ganha um sinal menos. Então aqui ficou assim, ó, aqui já ficou. O que eu tenho que fazer aqui? Limpar esse delta também dessa derivada. O que eu faço para limpar o delta dessa derivada? Integro por partes, significa que essa derivada vai ter que atuar no resto todo. Então esse termo aqui também, eu vou integrar por partes uma única derivada, não um sinal menos. Vai ficar menos zeta, delta de HML. BK. Mas aí o BK agora atuando no resto todo. E agora aqui, eu tenho que limpar esse delta. Para limpar esse delta, o único jeito é trazer esse DJ para cá. Integração por parte, fica com o sinal mais, e eu limpo delta. Agora é só normalizar tudo. Esse cara aqui é um delta de HIJ
Esse cara aqui é o delta de HML. Então tem que fazer esse ML tudo saturado, ó, IJ, IJJ. Esse M está saturado com esse M, então eu faço ele vira I. E esse L está saturado com esse L, então eu faço ele vira J. Aqui é a mesma coisa. Eu quero botar delta H e J. Então esse J está saturado com esse J, ele vai virar I. E esse I vira J. Então, ó, esse cara foi embora, esse cara foi embora, e esse cara foi embora. Então é uma equaçãozinha. Então fica gama, H e J, 2 pontos, mais zeta, decata, F, decata J, decata todo nesse produto todo, e menos θ, DI J. Não ficou bem mais fácil? Imagina se eu tivesse que aplicar a fórmula. Né? Você falou que você me entregaria hoje lá no semestre que vem. Agora você imagina fazer isso na gravitação. Quando você tem torção, termo de R ao quadrado, né? Você que é especialista aí na cosmologia, já pegar aquelas equações de Einstein, mas imagina que você não pega só a raiz de menos G, você pega R2, R, tensor de Riemann, tensor de Hit, pega todas as combinações possíveis, né? E, cara, bota tensor de Weyl, você vai passar a vida inteira fazendo uma coisa imbecil. Então a melhor coisa é usar o princípio para... Usa o campo, olha, você vai, rapidinho. Se a gente fosse fazer as mesmas coisas que a gente fez antes, no instantinho saía tudo certo. Acabou, o princípio variacional está aí. E J é índice livre, ó. K está contraído com K, e J está livre aqui, J está livre aqui, J está livre aqui. O meio que resolve O meio que faz também o assim. princípio variacional. Mas o princípio variacional. Aí tem um comando. Um comando que você bota o campo, já bota os índices, ele deve resolver para você. Né? E faz pela equação do movimento. Né? Também. É. Também faz. Mas faz pelo interessante pelo princípio variacional. Entendi. Por exemplo, esse termo aqui.